Bora falar agora sobre o Corinthians com uma boa e uma má notícia, ambas ligadas ao balanço financeiro referente aos meses de janeiro e fevereiro. Quero começar com a notícia positiva. O Corinthians registrou superávit no departamento de futebol de 26 milhões de reais, um número bastante positivo. Mesmo levando em consideração os prejuízos que o clube social deu, graças a esse superávit bacana do futebol, o Corinthians fechou no azul nos 2 primeiros meses do ano. Mas dá para dizer que o Timão de janeiro e fevereiro faturou menos na comparação com os 2 primeiros meses do ano passado. Apesar dessa informação, é importante dizer que o Corinthians conseguiu crescer nas receitas de TV, patrocínio, bilheteria e fiel torcedor. O grande problema foi a venda de atletas. No ano passado, o Corinthians conseguiu 108 milhões de reais nos 2 primeiros meses do ano, graças a transferências de jogadores. Nesse ano, as vendas ficaram em apenas 11 milhões e 600 mil. Até por isso, o Corinthians faturou nos 2 primeiros meses desse ano 157 milhões, acumulando tudo, contra 210 milhões do ano passado. Em relação à TV, crescimento de 45 milhões para 79 milhões, com patrocínios um crescimento de 31 para 36 milhões, com bilheteria um crescimento de 15 para 19 milhões, com fiel torcedor e prêmios um crescimento de 10 milhões e meio para 11 milhões e 600 mil reais. Nessa sexta-feira, o presidente Augusto Melo vai nomear novos diretores para tentar ocupar vagas deixadas recentemente. O detalhe é que no dia 26 de maio há a votação do impeachment, e se ele for afastado, é provável que o Osmar Stabile, que assumiria interinamente, desfaça desses diretores recém-anunciados. Só para completar também, preciso contar que o Timão venceu Racing por 1-0 no Uruguai, resultado importante, com o gol do Bidu, que mantém o Corinthians vivo, brigando pela classificação para a próxima fase. Liderança do grupo é do Huracan com 11 pontos, o Corinthians é o segundo com 8 e o América de Cali é o terceiro com 7. O grande problema é que o América decide a sua classificação na última rodada contra o Racing, o pior time do grupo, enquanto o Corinthians vai à Argentina enfrentar o Huracan. A verdade é que o Timão precisará vencer o Huracan na Argentina para garantir a classificação para a próxima fase. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro com mais um processo contra si. Agora é o Corinthians quem acionou a Câmara Nacional de Resolução e Disputas para cobrar o não pagamento da compra de Fausto Vera. Volante argentino que havia sido indicado pelo antigo treinador do Galo, passagem para lá de discreta do Fausto Vera no Galo, operação de 4 milhões de dólares, ou 21 milhões e meio de reais, por 70% dos direitos econômicos. Corinthians alega que recebeu apenas uma primeira parte da operação combinada entre os clubes e agora pede que a Câmara Nacional de Resolução e Disputas execute o Atlético. O problema é que vários outros clubes também fazem esse tipo de cobrança na mesma Câmara. Isso vale para o Botafogo em relação ao Júnior Santos, parcelas atrasadas, em relação ao Daverson no Cuiabá, parcelas atrasadas, e a Coelho, atacante recentemente contratado do Atlético Paranaense, Mário Celso Petralha, deixou que um áudio dele vazasse, reclamando da inadimplência atleticana. O que mais chama atenção é que o Galo, mesmo tendo se tornado SAF, com acionistas, ou seja, donos, e pessoas de muito gabarito e bastante dinheiro, como Rafael e Rubens Menin, segue adotando práticas muito comuns para clubes associativos. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians com informação super séria. Nessa quarta-feira, o SBT trouxe de forma exclusiva a informação de que a investigação policial conseguiu comprovar que dinheiro da comissão paga pela VaideBet ao Corinthians foi parar na maior facção criminosa do país, primeiro comando da capital, o PCC. Eu já havia falado sobre esse tema antes, agora comprovado pela polícia. E aí, para você entender todo o contexto, a gente precisa voltar ao ano de 2024. Corinthians e VaideBet acertam um contrato de patrocínio e o Corinthians indica para a patrocinadora o Alex Cassondé como intermediário, embora a gente tenha descoberto, tempos depois, que o Cassondé não participou de intermediação nenhuma. Ele teria direito a 25 milhões de reais por essa intermediação. Esse pagamento seria feito em várias parcelas. O Corinthians fez 3 parcelas, que totalizaram 1 milhão e 400 mil. A polícia, através de quebras de sigilos bancários, conseguiu comprovar que desse 1 milhão e 400, 1 milhão foi parar numa empresa chamada UJ Futebol, que foi apontada por Vinícius Gritzbach como uma das empresas do PCC. Só para lembrar, o Vinícius Gritzbach
Gritzbach chegou a lavar dinheiro para o PCC e em novembro do ano passado foi executado no aeroporto de Guarulhos com 29 tiros. Pois bem, diante desse cenário, a pergunta que eu fiz para um dos responsáveis pela investigação policial é: por que o Corinthians mandou dinheiro para uma facção criminosa? A suspeita da polícia é de que o PCC teria bancado parte da campanha eleitoral do Augusto Melo. Repito, versão da polícia. Em meio às investigações, o inquérito policial será fechado nos próximos dias e deve indiciar o presidente Augusto Melo, além de dois parceiros dele, Sérgio Moura e também Marcelo Mariano, por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Só para completar, o Alex Cassundé, depois de receber esse 1.400.000 do Corinthians, fez 2 repasses, de 580 mil e de 462 mil para uma empresa chamada Nelway, que já veio a público no ano passado. Vocês lembram, né? Daquela senhora que mora numa comunidade em Peruíbe chamada Edna. Ela mal conhecia essa empresa chamada Nelway, mas colocaram essa empresa no nome dela numa espécie de laranja. Pois bem, o dinheiro, esse 1 milhão e 2 mil reais que caíram na Nelway foram repassados, 1 milhão dessa grana foi repassada para uma outra empresa chamada Wave. A Wave transferiu 874 mil para o J Futebol, essa empresa que, de acordo com Vinícius Gritzbach, era do PCC. Importante contar que desses 874 mil que caíram na UJ, 500 mil foram gastos em 15 dias, com gastos pessoais, viagens, boletos e transferências para familiares. Já os 358 mil que sobraram na conta do Alex Cassundé também foram praticamente todos gastos, com contas pessoais e transferências para familiares. A coisa só piora. E a situação do Augusto no Corinthians é muito, mas muito ruim. É questão de tempo para que ele deixe o comando do Corinthians e quem sabe até vá parar atrás das grades. Para fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians com informação importante, que repercute e acrescenta em relação à notícia da manhã dessa quinta-feira. Já havia contado para vocês que a Polícia Civil identificou, graças a quebras de sigilos bancários, que R$1 milhão que saíram dos cofres do Timão foram parar numa empresa ligada ao PCC, primeiro comando da capital, facção criminosa mais relevante do país. A empresa que tem associação com o PCC é a UJ Futebol. Pois bem, o site Meu Timão, que cobre o Corinthians, conseguiu descobrir que pelo menos um atleta entre os vários contratados pelo Corinthians para as categorias de base tem relação com a UJ Futebol. Eu já havia dito para vocês há coisa de 10 dias que a polícia estava investigando as categorias de base e esse excesso de contratações com a suspeita de que o crime organizado estivesse utilizando a base do Corinthians para inclusão de jogadores. É bom que você entenda que, na visão da polícia, todas essas entregas que o Corinthians tem feito à principal facção criminosa do país seriam uma consequência do dinheiro investido na campanha eleitoral de Augusto Melo. Essa é a visão da polícia para a associação do presidente do clube com a facção criminosa, algo absolutamente assustador e que já vinha sendo debatido e especulado entre conselheiros da oposição desde o ano passado. E diante de todo esse cenário, é líquido e certo que Augusto Melo não se tornará presidente do Corinthians por muito tempo. Ele pode se esforçar, tentar fazer acordos, mas é questão de tempo e pouco tempo para que ele deixe a presidência do Corinthians. A questão é se ele vai parar atrás das grades. Existe uma chance real de que isso aconteça na companhia de Sérgio Moura, superintendente de marketing do Corinthians, e também de Marcelo Mariano, que devem ser indiciados pela polícia por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, tudo por causa desse repasse de R$1 milhão que saíram da conta do Corinthians e foram parar na UJ Futebol, empresa ligada ao crime organizado. E você, o que pensa sobre tudo isso que eu contei? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.